A paz do Senhor Jesus, estamos aqui com a lição de número 2, com o tema a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, participa juntamente conosco e manda essa aula aí para bastante pessoas, tá certo? Vamos nos ajudar aí a levar o evangelho através das aulas da Escola Bíblica Dominical. Iniciando a lição de número 2. Essa é a revista que nós tomamos por base para nossas aulas, lições bíblicas, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Leitura bíblica em classe, Romanos, capítulo 3, do 9 ao 20. Você já lê em casa aí para que a gente possa ganhar tempo, tá certo? Texto áureo e verdade prática. Texto áureo. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Verdade prática. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Ou seja, Jesus traz essa regeneração, porque o sangue de Cristo Jesus é que nos lava, é que nos limpa, nos purifica de todo pecado. Introdução. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nesta lição vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Pessoal, o que acontece? Infelizmente, as pessoas querem normalizar as coisas, achar que tudo é normal, que tudo se pode. Mas não é assim. A ortodoxia bíblica, ela tem que permanecer. Agora, os nossos pontos, assuntos que nós vamos abordar. Primeiro ponto, o ensino bíblico da natureza pecaminosa, definição do pecado, a universalidade do pecado, corrupção total. Ponto 2, as teologias modernas, teologia do pecado social, teologia da libertação, liberalismo teológico. Ponto 3, a normalização do pecado. Crise ética e moral, imoralidade sexual, a desaclarização da vida. Olha só, pessoal, nós vamos ver assuntos bastante importantes aqui, então não perde, assiste até o final, tá certo? Ponto 1. O ensino bíblico da natureza pecaminosa. Definição do pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo, e o seu correspondente grego hamatia, que possui conotação de erro moral, ou seja, errar o alvo, e também aí a questão do erro moral. Assim, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra, ou seja, eu erro o alvo é Cristo. E quando eu acerto o alvo errado, é quando eu vou buscar aquilo que o mundo está oferecendo, tá certo? Continuação. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo pecar contra o próximo e por se omitir em fazer o bem. Portanto, pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. Ou seja, resumindo aqui para a gente entender esse ponto, o pecado ele nos distancia de Deus. Ele vem a queda moral, vem a queda espiritual. Então ele vai nos distanciando de Deus.
E eu só consigo voltar para o Senhor, eu só consigo me aproximar novamente de Deus através de Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Porque os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades nos fazem separação de Deus, nos distanciam do Senhor. Mas Cristo nos liga novamente a Deus, tá certo? Então vamos lá, ponto de número 2. A universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito, e dotado de livre-arbítrio. Ou seja, o ser humano ele não tinha cometido pecado, nem era um pecador por natureza. Ele fez o quê? Ele tinha uma inocência. E ele foi dado ao ser humano o livre-arbítrio, o direito de se escolher. Nós não somos robôs para que Deus fique nos conduzindo ou marionetes. Não, Ele nos dá o direito de nós escolhermos. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. Ou seja, Deus deixou ele escolher, mas Deus alertou. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Olha só, Deus não criou Adão em pecado, não. Mas Adão desobedeceu a Deus e pecou. Então, todos que nasceram após Adão, que vieram dessa descendência, aí vem aí numa descendência pecaminosa, porque foi gerado em pecado, tá certo? Continuação. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana, ou seja, o mal ele está enraizado no ser humano que não conhece a Deus, que não tem uma vida com Deus. E aí Cristo entra para poder fazer essa mudança na vida dos pecadores, na vida dos seres humanos que se distanciaram de Deus. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Ou seja, as pessoas quando estão pecando, estão praticando a prática do pecado, elas ficam debaixo de uma condenação de escravidão de morte. Jesus deixa bem claro que ele não veio para condenar o mundo, tá certo? E só que as pessoas elas entram em condenação. Olha só, se eu peco, eu estou escravo do pecado. E o pecado me conduz a uma condenação da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então ele vai me conduzir a isso. Que é o que está lá em Romanos 3:23. Então nós temos que entender isso. E apesar ainda dessa vida corrompida, Cristo é que vai agora transformar a nossa vida. Transformar essa natureza pecaminosa numa natureza justificada no Senhor Jesus. Agora vamos para o nosso ponto de número 3. Corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Ou seja, está totalmente corrompido. A mente, a moralidade, a espiritualidade, a natureza humana. O pecado aí tem tomado conta de tudo. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o erro é resultado do pecado. Ou seja, o próprio mal está dominando a pessoa quando ela se encontra nessa condição. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Então o que acontece? O pecado ele vai querer me distanciar cada vez mais de Deus. E eu preciso tomar essa iniciativa de buscar ao Senhor, de dar esse passo para que Deus possa trabalhar, tratar a minha vida e me fazer uma nova criatura. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Ou seja, se não tiver a ação do Espírito Santo, jamais os seres humanos serão convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Ou seja, é a graça de Deus que vai aí alcançar as pessoas.
Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuito e divinamente ofertada. Nós vamos ver lá em Efésios 2, o 8 e o 9. Mas o verso 1 diz assim, ó: e ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e em pecados. E aí ele vai dizer, ó: e pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, é pela graça do Senhor. Pela graça sois salvos. Continuando, agora vamos para o nosso ponto de número 2. As teologias modernas. Tome muito cuidado com isso, tá certo, pessoal? Tópico 1. A teologia do pecado social. A tese do pecado social remota aos concílios católicos de Medellín, em 1968 na Colômbia, e Puebla em 1979 lá no México. Teve esses dois concílios aí. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Pessoal, não é bem assim, eu não acredito que seja assim. Não é porque eu nasci em família pobre, não é porque eu sofri injustiça ou desigualdade que eu vou ter que cometer pecado. Embora as pessoas peguem causando isso contra mim, mas não quer dizer que eu tenha que dar essa resposta como pecado. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar-se as questões sociais. Aqui, claro que é uma força espiritual. Você não vai conseguir resolver as coisas só no lado social. Não é só uma conversa social que se responde isso. Quando há uma ação do inimigo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, não dá para resolver na conversa. Tem que sim ver o lado espiritual da coisa. Continuando. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Na verdade, pessoal, todos nós temos que dar um bom testemunho. Se compramos, temos que pagar. Se prometemos, temos que cumprir, tá certo? A moralidade, ela tem que permanecer. Temos que ter uma vida assim ilibada, temos que respeitar as pessoas, temos que, quem é casado tem que honrar a esposa tem que honrar o marido, tá certo? Então deixa-se de enfatizar a causa por explorar os sintomas. A partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Ou seja, como é que eu posso dizer? Esse surgimento, essa falácia aqui, pessoal, está querendo ir contra a palavra de Deus. Tá certo? Querendo deturpar o que a Bíblia nos ensina. O pecador, ele tem que reconhecer que é pecador e precisa sim voltar-se para Deus, e através do Espírito Santo ele pode ser alcançado pela graça do Senhor, tá certo? O pecado não é uma questão social, onde eu posso resolver dentro da economia, dentro da sociedade, não, porque o homem não só peca contra o homem. Se fosse só pecados contra o homem, poderia resolver socialmente. Agora o homem peca primeiramente contra Deus, tá certo? Então vamos lá. Ponto de número 2. Teologia da libertação. O que a teologia da libertação vai dizer? A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez, lá no Peru, e Leonardo Boff, no Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Primeira coisa que nós vemos, que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que acredita-se aqui? Que o homem
Ele deve ser libertado da injustiça social, da economia, da cultura, mas ele está preso ao pecado. É a prática pecaminosa, independente do estado de economia, independente da sua cultura, independente de estar vivendo em injustiça ou não, tá certo? Então vamos lá, continuando. Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório, de gênero, transexualidade, de sexualidade, homossexualidade e de raça. Uma de suas vertentes é a teologia da missão integral, a TMI. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então transforma-se o evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo, ou seja, tira totalmente aí o foco do evangelho, e aí trazem essas brechas para esse tipo de coisas que foram faladas aqui, pessoal. Agora o ponto de número 3. Liberalismo teológico. Após a Reforma Protestante, em 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras são questionadas. Pessoal, a Bíblia jamais está errada. Não tem erro. A Bíblia sim foi inspirada sim. E ela é infalível. Mas aí o que acontece? O liberalismo traz essa questão porque eles acreditam em quê? Que a razão ela é colocada acima da revelação divina. Mas é Deus que está no controle de tudo e de todos. A revelação divina ela tem que prevalecer. Os males e o sobrenatural, a revelação divina ela tem que prevalecer. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas, ou seja, é como se fosse um mito. Ah, os milagres aí não existem. A sobrenaturalidade não existe. Como já tem muitos que acreditam que os dons espirituais não existem nos dias de hoje, e eu acredito fielmente que os dons existem sim, e são para a igreja do Senhor e para aqueles que creem. Tá certo? Vamos lá, continuando. Troca-se a mensagem da salvação, de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter, por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Pessoal, é o seguinte, eu não posso trocar a mensagem da salvação. Eu não posso trocar a mensagem do arrependimento. Eu não posso trocar a confissão de pecados. Eu não posso trocar a mudança de caráter por uma visão progressista ou uma visão qualquer que vem enfatizar uma transformação social pelo paradigma do marxismo. Não. A mensagem da salvação ela tem que ser pregada. O arrependimento, a confissão de pecado, a mudança de vida, a mudança de caráter. Independente do que esteja surgindo nos dias atuais. Isso é o que deve prevalecer. Assim o pecado é relativizado. O ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras. Ou seja, eles querem mudar, tá certo? Querem trazer aí uma propagação de experiências espirituais consideradas válidas. Ou seja, o que vale é o que está escrito, é o que está nas Escrituras. Não é o que é relativo. Eu não vou estar aqui relativizando. Ah, isso é pecado. Não, é relativo. Olha, isso aqui está errado. Não, é relativo. Infelizmente as pessoas estão falando isso. Só que não é relativo não. O pecado é pecado, acabou a história. Quem pecou, peça perdão e volte para os pés do Senhor e siga a sua vida, tá certo? Então vamos lá, ponto 3. A normalização
do pecado. Será que o pecado é normal? Será que é normal pecar? Então vamos lá ver agora. Crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética. E a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Ou seja, traz aí a conduta, vem com o nome de moral, quando nós queremos ter a questão das práticas, e aí os valores que regulam esse tipo de conduta, ele traz aqui como a questão de ética. Regula, ética e prática a moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Olha só, pessoal. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Ou seja, com esse conceito de mudar, de deturpar, trazer aí o relativismo do pecado. É aquela história que nem eu falei, né? Não é pecado, segundo o que as pessoas estão dizendo. Só que a Bíblia diz que é pecado, acabou a história. Eu não tenho que estar relativizando. Se a Bíblia diz que é pecado desejar a mulher do próximo, é pecado e acabou. Não é algo relativo, não, é pecado e pronto. Se a Bíblia diz que eu não posso cobiçar, porque cobiçar é pecado. Se a Bíblia diz que eu não posso roubar, então porque roubar é pecado e acabou. Não é que é relativo, não. Eu roubei um celular que não vale nem R$500, então isso não é pecado. Claro que é pecado, independente do que as leis estão dizendo. Isso é pecado perante Deus. O roubo, o furto é pecado. Mas aí eles querem o quê? Relativizar. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblicas e passam a ser normalizadas, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. Ou seja, não, aqui estão dizendo que aborto não é pecado, imoralidade sexual não é pecado, o uso de droga não é pecado, porque é apenas um uso próprio, é para consumo próprio, não é errado. Claro que é errado. A Bíblia condena tudo isso aqui, tá certo? Então vamos pelo que as Escrituras nos diz, ela que nos conduz a Cristo. Imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual, em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo. Banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normalizam-se a homossexualidade e a doutrina da castidade é vista como opressora. Ou seja, pessoal, aqui nós vemos uma questão de imoralidade sexual. As pessoas querem mudar. Ah, não, é porque eu sou homem que nasci no corpo de mulher, eu sou uma mulher que nasci no corpo de homem. Claro que não, Deus não erra, Deus faz tudo perfeito. A pessoa que deve estar passando por algum problema que ela não entendeu qual é a sua identidade. E aí ela fica criando uma outra identidade, tá certo? Então, essa extraconjugal, quando a pessoa quer buscar relações fora do casamento. Tem pessoas que acham normal, não, é o casamento aberto, né? Você pode ficar com quem você quiser, eu fico com quem eu quero. Isso não existe, biblicamente falando, isso está errado, isso não está certo. Tá certo? Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Olha só, o que acontece aqui? Hoje o inimigo está agindo tão forte meio às crianças. As igrejas elas devem investir poderosamente nas crianças desde o maternal, juniores, adolescentes, jovens e adultos. Tem que participar da escola bíblica, tem que aprender mais de Deus. E os pais têm que acompanhar o que estão sendo ensinados aos seus filhos nas escolas. Porque eles vão vir com toda a força para quê? Para tentar tragar as nossas crianças, tá certo? E quando a Bíblia diz, ensina o menino
no caminho que deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Se você abrir mão dessa tua responsabilidade, o mundo vai ensinar aquilo que é errado aos teus filhos. E agora o nosso ponto 3. A desacralização da vida, pessoal. As escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Por consequente, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Nessa questão aqui, pessoal, sobre a questão da vida, eu costumo dizer que a vida vale mais do que o valor em que nós damos a ela. Porque a nossa vida foi comprada com um preço caro, um preço de sangue. E a Bíblia diz, não sabeis vós que não sois de vós mesmo. Por quê? Porque nós fomos comprados pelo alto preço. Então valorize a sua vida, cuide do seu corpo. A questão da alimentação e os cuidados da vida tem que ter. Claro que não deve ter o exagero, mas você deve cuidar, porque o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. No obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Ou seja, nós vemos que a vulgarização se tornou vulgar, né? Quando a pessoa quer fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Mas nós temos que entender que nós não vivemos mais para esse mundo. Paulo vai dizer, mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E é isso que nós devemos entender. Nós devemos agradar a Cristo e não ao mundo. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo sem as devidas limitações éticas e morais. Olha só, pessoal, o que as pessoas querem fazer? O slogan, meu corpo, minhas regras, isso aqui não existe. Isso foi coisa que inventaram recente, isso aqui. Reivindica o pseudorítito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer suicídio e até aí a questão da eutanásia. Então, muitos pensam assim, meu corpo, minhas regras. Mas não, a Bíblia diz, não sabeis vós que não sois de vós mesmos. Um dia nós iremos prestar conta por todos os nossos feitos. Então, nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Ele deve sim ser preservado, cuidado, guardado no Senhor. Assim, o corpo que é templo do Espírito Santo é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. O que ele está dizendo? Quando essas coisas aqui acima acontecem, aí vem uma profanação ao templo. Quando há uso de drogas, prostituição, quando há aborto, quando comete suicídio. E aí traz, infelizmente, aí uma profanação a esse templo que é do Espírito Santo, tá certo? Então a criatura, de modo proposital, afronta aí a vontade do Criador, porque essa não é a vontade de Deus. Essas coisas aqui acontecem por vontade humana ou até mesmo por ação maligna, mas essa não é a vontade do Senhor, tá certo? Então vamos lá agora para a nossa conclusão. A relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, exclusivismo moral em detrimento de causa social. Igualmente não retrata a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Ou seja, essa é a igreja do Senhor atuante. É aquela que está lutando e relutando contra o pecado, contra os desejos carnais, contra aquilo que o mundo está oferecendo, contra o diabo e contra a morte. Eu costumo dizer, não troque aquilo que Deus te deu
pelo que o mundo te oferece. Porque a recompensa que Deus tem guardado para ti é muito melhor do que os prazeres e desejos que é oferecido aqui nessa terra. Meus agradecimentos, agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a você que é inscrito, a você que é inscrita, a Gabi Menê, minha esposa, aos familiares, aos amigos, a CPAD por essa revista maravilhosa e ao YouTube que nos proporciona essa oportunidade de estar levando a palavra de Deus, essas aulas da Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo Jesus abençoe e vos guarde e até a nossa próxima aula.